conosco, abençoando cada parte desse culto, que seja um momento de bênção para a tua vida, para o teu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eterno e poderoso Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo momento de culto, momento de adoração. Pedimos que tu estejas conosco nesta noite, falando conosco através da tua palavra, Senhor. Abençoa todas as famílias que estão conosco nesta noite, Senhor. Em nome do teu Filho amado. Amém. Podem sentar. Nós vamos ler para a nossa edificação o livro de Provérbios, capítulo 2. Livro de Provérbios, no capítulo de número 2 de Provérbios. Provérbios, capítulo 2, nós estaremos lendo nesse instante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares com entendimento e com inteligência, alçares a tua voz, se como prata buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Do Senhor nós recebemos tudo que é bom para a nossa vida espiritual. Se tiver alguém que fez aniversário durante a semana, nós queremos chamar aqui à frente. Pode ser visitante, né? Quem fez aniversário aí durante a semana? Não tem ninguém? Tem alguém que fez aniversário aí? Não? Então nós vamos... Quem? Vai fazer amanhã. Ah, é? Tá aqui, ó. Então vem, Eu a tenho que Laura. receber a bênção hoje já. Ah, a Laura que está fazendo aniversário? É. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Pronto, a palavra de Deus diz assim, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos sempre agradecer a Deus, tanto os momentos de lutas, de dificuldade, como os momentos de alegria. O aniversário é um momento de alegria, então nós temos que agradecer a Deus, né, pelo aniversário. Estenda a tua mão para frente, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos que tu esteja abençoando a Laura, que ela cresça não só no físico, mas cresça na graça, no conhecimento da tua palavra. Abençoa a tua família e seja coroada no teu poder e com a tua graça, em nome do teu Filho amado. Amém. Vem buscar o cartão aqui. Nesse instante nós vamos passar para um momento de louvor, estará louvando a Deus. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Quero ler um versículo. O pastor acabou de ler aqui agora. Tem tudo a ver com essa canção. Eu te quero mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo. O que ele diz aqui, ó, em Provérbios 4: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Então que essa noite, você que veio hoje aqui adorar a Deus, você possa querer mais do que o ouro e mais do que a prata. É isso que Ele quer. Jesus não quer uma parte de nós, Ele quer o todo.
né? Ele quer fazer parte dos nossos sonhos, parte das nossas felicidades, das nossas lutas, vitórias. Ele quer fazer parte de tudo. Amém? E nós temos um Deus poderoso e capaz de nos dar o escape, sabedoria, inteligência. Amém? E esse é o nosso Deus. Vamos louvar a Deus com bastante alegria, com palmas, bem alegre. Aleluia!
alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Amém? Amém. Jesus maravilhoso. Ele tem fogo em seus olhos.
Ele tem paixão por nós. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Seus olhos e uma espada em suas mãos. Ele cavalga em um cavalo branco ao redor dessa nação. Ele ama você e eu. Venha cavalgar comigo. Nós dizemos sim, sim, Glória a Deus, esse é o nome de Jesus.
Tu és santo, Tu és maravilhoso. Pai, Senhor, digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, Pai, de toda glória. maravilhoso. Tu és santo, Tu és santo. Lá no céu cantar esse louvor a Ele. Daramaragaçuria, Labaxeira, Lamaramaragaçuria, Labarabalagaçuria, Labaxeira. Manaya, Suria, Labaxeira, Lamarabalagaçuria, Labaxeira, Lamarabalagaçuria. É o Filho de Deus, Cordeiro Abaixa pelo menos. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Deus esteja abençoando ricamente esta palavra que nós nos lemos nesta noite, uma palavra bem conhecida de todos os nossos irmãos. Jesus, então, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos embarcassem, E os discípulos, obedecendo a Jesus, subiram no barco. E ele ficou ali para despedir da multidão. Jesus realmente estava dando um exemplo, antes dele se afastar da multidão, ele estava despedindo daquelas pessoas. Lembro daqui de um exemplo negativo. Um irmão meu foi assistir um culto lá em São Paulo, no Jardim das Oliveiras. Diz que o pastor falou muito bonito, muito bem, mas ele achou estranho que o pastor saiu do culto para fora e não foi cumprimentar os irmãos lá. Então ele comentou comigo: olha, ele falou muito bem, mas desapareceu. Nós esperávamos que ele viesse nos cumprimentar na porta do templo. Então esse pastor não se despediu daquelas pessoas. Mas Jesus foi diferente. Ele mandou que os discípulos entrassem no barco e ele ficou despedindo daquelas pessoas. Um outro exemplo de Jesus também é que ele subiu no monte para orar, mostrando então que ele, sendo divino, mas ele mesmo assim, ele dependia do Pai Celeste através da sua oração. Então, nesse texto, nós vamos aprender muitas lições. Uma delas, Jesus, ele dá ordem. Então, ele chegou para aqueles discípulos e disse para eles: vocês vão entrar no barco, seguir viagem. E os discípulos obedeceram a Jesus, realmente subiram no barco. E Jesus realmente ficou ali, se despedindo da multidão, pois ele subiu no monte. Sempre Jesus dava ordem. Na primeira multiplicação dos pães, ele também deu uma ordem. Ele disse para aquela multidão que eles deviam sentar em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50 sobre a relva, esperando a bênção de Deus, esperando a multiplicação dos pães. E eles obedeceram a Jesus e sentaram de grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Deus também dá uma ordem. Aqui nós temos um texto de Jeremias, no capítulo 7, verso 23, que diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, andai no meu caminho, que eu te ordeno. Deus também estava dando uma ordem: dai ouvidos à minha voz. Realmente, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Existe um texto na Bíblia que diz: aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Então, realmente, muitas vezes nós temos
que parar um pouco na nossa vida, desta correria, né? Que nós estamos acostumados aí, e dar uma parada na vida para ouvir a voz de Deus. Eu estava lendo um livro há poucos dias, o pastor que escreveu esse livro, ele dizia assim, que nós corremos tanto na vida, nós nos empenhamos tanto nesta vida, que nós não temos um momento de silêncio, momento que nós poderíamos ficar em silêncio para que Deus falasse conosco. E às vezes precisa, você tem que se isolar, às vezes, num lugar solitário, e ficar um pouco em silêncio, e Deus ouvir a voz de Deus. O texto aqui diz também, não só ouvir a voz de Deus, mas andar nos caminhos de Deus. Nós temos que procurar andar nos caminhos de Deus. Isaías, ele tem um texto que ele diz assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Então, nós temos que procurar andar no caminho de Deus. Jesus diz lá no Evangelho de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus dava ordem. Uma outra ordem de Jesus foi interessante. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, né? Jesus deu uma ordem. Olha, depois que ele ressuscitou aquela menina, ele deu uma ordem. Olha, ele disse, ordenou-lhes expressadamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer para aquela menina. Depois que ele ressuscitou aquela menina, ele dá uma ordem. Olha, eu não quero que fique divulgando para todo mundo este milagre, né? E às vezes, no dia de hoje, acontece ao contrário. As pessoas, muitas vezes, fazem uma oração com a pessoa, fica contando para todo mundo, né, aquele milagre. Então Jesus deu essa ordem, eu não quero que conte para ninguém isso aí. Pode ser que Jesus queria que o povo não amontoasse, aglomerasse junto dele por causa daquele milagre. Mas o fato é que ele deu essa ordem. Eu não quero que vive contando para todo mundo este milagre. Ele deu uma ordem para as pessoas que estavam ali naquela casa, onde ele trouxe a paz, ele trouxe a alegria ali naquela casa, trazendo novamente para Jairo a sua filha. Então, Jesus, ele dá ordem. Nós vemos nesse texto também nós vemos que os discípulos que foram para o mar, o vento era contrário, Então, na nossa vida, realmente, quando nós obedecemos a Deus, quando você fala assim, agora eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer a Deus, nós temos o vento contrário, o vento da perseguição. O apóstolo São Paulo, ele tem um texto que diz assim, quem quer ser fiel, poderá ser perseguido. E é verdade, quando você começa a ser fiel a Deus, obedecer a Deus, você começa a ser perseguido. Paulo foi perseguido, por quê? Porque ele foi fiel a Deus, ele queria cumprir o seu ministério, ele queria cumprir a sua missão aqui na terra. Então ele foi perseguido, era um vento contrário. Existe o vento da contrariedade, por exemplo, quando você, por exemplo, obedece, tem uma missão para fazer. Você quer pregar num lugar, ou você quer pregar para uma pessoa. Muitas vezes existe, vamos dizer, um vento contrário. São pessoas que falam, não adianta você pregar para aquela pessoa, não adianta você falar de Jesus para aquela pessoa, porque essa pessoa não vai aceitar. Isso é vento contrário. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai e evangelho a toda criatura. Então, você não pode estar obedecendo esse vento contrário, que a pessoa diz, não adianta você teimar com aquela pessoa, não adianta você pregar para aquela pessoa, não. Você tem que pregar. Tem sim o vento contrário, mas você tem que obedecer a voz de Deus. Existe o vento da aflição. No meio da caminhada, muitas vezes, quando você obedece a Cristo, há os momentos de aflição. E ele mesmo chegou a dizer, no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
quando você se coloca aos pés do Senhor Jesus e diz assim: Senhor Jesus, agora eu quero obedecer a sua voz, agora eu quero fazer a tua vontade, realmente você vai passar por aflição. Mas Jesus diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem que ter bom ânimo. Na hora da aflição, tenha bom ânimo. E assim como Cristo venceu, você vencerá. Existe o vento das portas fechadas. Às vezes você vai pregar numa casa, né? A porta está fechada. A pessoa não quer ouvir a tua voz, não quer uma pregação. A pessoa, ela despede de você na porta da sua casa. Por quê? Porque ela fecha a porta para a palavra de Deus, fecha a porta para a vontade de Deus. Existe também o vento contrário da zombaria. A pessoa que, além de não aceitar o Evangelho, ainda zomba de você. Eu me lembro, já acontece a ilustração aqui de uma vez, vou repeti-la de novo. Uma moça, quando eu viajava para Mogi das Cruzes, uma moça estava num grupo ali evangelizando, ela pegou um folheto e levou para uma pessoa que estava sentada no banco, algumas pessoas ali. A pessoa pegou o folheto, foi no chão e pisou em cima do folheto. Estava zombando, né? Mas ela voltou para o seu lugar, contente, porque ela sabe que a pregação não é dela, a pregação é de Deus, o poder é de Deus, não é? Nós não temos poder, quem tem poder é Deus. Então existe também a zombaria, né? O vento contrário da zombaria, o vento que quer impedir a tua caminhada. Isso aconteceu com os discípulos. Eles queriam passar do lado de lá daquele mar, eles tinham um destino, eles tinham um objetivo, mas o vento foi contrário e eles não puderam continuar a navegação, porque o vento era contrário. A vida nossa, às vezes, nós temos muitas contrariedades, muitos ventos contrários, mas a promessa, a alegria da igreja é esta: chegou Jesus. Chegou Jesus. Diga para o seu companheiro: chegou Jesus. Graças a Deus, Jesus chegou. E ele chegou lá, né? Aqueles homens estavam, vamos dizer, exaustos, né? Lutando contra as ondas, contra o mar bravio. Mas eis que chegou Jesus. Jesus chega na hora certa, viu? Ele chega no momento certo, naquele momento que você fala assim: ah, não tem mais jeito, eu não posso mais ir para frente, não tem mais solução. Mas Jesus chega na hora certinha, pega na tua mão, renova a tua vida, renova o teu coração. Então Jesus chega no momento certo. Jesus chega quando parece que você vai perder aquilo que é mais precioso na sua vida. Aquilo que é mais precioso, parece que você vai perder, mas Jesus chega na hora certa. Aquela viúva de Naim, por exemplo, aquela mulher tinha perdido o seu filho, seu único filho. Não havia mais esperança para aquela mulher. Chega Jesus ali na porta, na entrada daquela cidade e ressuscita o seu filho. Chegou na hora certinha. Ele chega na hora certa e ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos ideais, porque Jesus é o homem do ideal, o homem que pode restaurar muitas coisas em a nossa vida. Jesus chega demonstrando o seu poder. Primeiro, ele demonstra o seu poder andando sobre as águas. Jamais os discípulos tinham visto isso, jamais nós vimos contar na história da humanidade que alguém andou sobre as águas. E, no entanto, Jesus chegou ali demonstrando poder, andando sobre as águas do mar. Ele demonstra o seu poder também de uma maneira maravilhosa, né? Ele acalma aquele vento, aquele mar bravio, onde os discípulos estavam cansados de lutar, cansados de remar. Ele chega ali e acalma aquele mar e vem uma grande bonança. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus.
O vento e o mar lhe obedecem. Ele chega, prezados irmãos, no momento certo. E Pedro vai encontrar com Jesus. E Pedro quer fazer a mesma coisa com Jesus. E ele vai se afundando nas águas. Jesus estava ali perto. E ele clama pelo nome de Jesus. Jesus segura na mão de Pedro e o coloca sobre o barco. Chega Jesus, pega na tua mão e o coloca no barco da segurança. Muitas vezes parece que você está caindo, muitas vezes parece que nós estamos naufragando na vida, mas chega Jesus e segura nas nossas mãos e nos traz alegria e nos traz a paz. Ele chega e diz para o teu coração: paz seja convosco. Amém. Às vezes você está atribulado na tua casa, você está com tantos problemas na tua casa. Jesus chega e diz para você: paz seja convosco. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou e não vou lá dou o mundo. Ele chegou na casa de Marta e Maria. E ali, prezados irmãos, Maria sentou-se aos pés de Jesus e Jesus disse que ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Ele chegou na casa de Marta. E ali na casa de Marta, ele trouxe uma palavra maravilhosa para Maria e disse: esta parte não será tirada do seu coração. Ele chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro está com febre e ele então cura a sogra de Pedro. Ele chega na casa de Zaqueu e diz para Zaqueu: hoje entrou a salvação desta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Então quando Jesus chega, acontece alguma coisa na tua vida, acontece alguma coisa no teu coração, acontece alguma coisa no teu lar. Jesus despede da multidão, manda que os discípulos possam se dirigir para o barco e fica ali cumprimentando aquelas pessoas. Depois ele sobe no monte para orar, entrar em comunhão com o Pai. E depois, realmente, ele dá uma ordem para os discípulos entrar no barco. Uma ordem, Jesus dá uma ordem para nós. Uma ordem, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele dá uma ordem para a nossa vida. Mas quando nós queremos obedecer a ordem de Jesus, virão os ventos contrários, o vento da contrariedade, da perseguição, das pessoas que não querem que você siga a palavra de Deus, das pessoas que querem tirar você de dentro da casa de Deus. Tem gente que chega para o crente e fala: não adianta você ir na igreja, né? Mas não, você luta contra esse vento contrário, fala: não, eu vou para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então realmente, nós temos o vento contrário. Mas no meio da contrariedade, no meio das lutas dessa vida, chega Jesus. Amém. Ele possa chegar nesta noite no teu coração. Que Jesus possa chegar nesta noite no seu lar, na sua vida, na sua caminhada. E dizer bem perto do teu coração: paz seja convosco. Deus abençoe a tua vida nesta noite. Eu não sei como está a tua vida, o teu coração, o teu lar, eu não sei. Mas Deus sabe. Não importa as contrariedades da vida, Jesus já chegou. E Ele vai abençoar a tua vida. Vai dar paz, alegria para o teu lar e para o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu coração nesta noite. Amém? Amém. Nós vamos cantar um cântico agora, que fala sobre Jesus. Mas antes desse canto, vou fazer alguns avisos, né? Terça-feira nós temos a reunião de oração, quarta-feira, noite da bênção, sexta-feira, noite da libertação.
oração. Vem aqui para frente que eu vou orar com você. Então está passando por contrariedade, por lutas, mas Jesus está presente. Você precisa de um milagre. Vem aqui para frente. Você confia no poder de Deus. Vem aqui para frente. Jesus tem um milagre para a sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz milagre ainda hoje. Ele pode fazer um milagre na sua vida nesta noite. Assim como ele chegou naquele dia, aquele mar bravio, ele pode chegar no mar vazio da sua vida e dizer: eu estou aqui para te curar, para te abençoar. Vem na frente, eu pedi para a igreja fazer uma oração, para orar por todos esses caras, por todas as pessoas que podem vir para frente. O médico diz: eu preciso de um milagre, nós precisamos de um milagre. Mais para frente. Você precisa realmente de um milagre. Estenda agora as suas mãos e junto comigo você clame para o Senhor por esse milagre. Amém, irmãos? Só apenas eu que vou orar, não. Convido a todos para estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do teu altar, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de milagre nas nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos daquela bênção maravilhosa, Pai. Aquela bênção poderosa, Deus. Que vem das tuas mãos, ó Pai. Que vem do teu altar, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos desse milagre, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que eu esteja tocando em cada vida que está aqui à frente, ó Pai. Cada vida, ó Deus, que está clamando a ti, Senhor. Que está suplicando pelos milagres, meu Pai. Os milagres de uma cura física, Senhor. De uma libertação espiritual, Pai. De uma libertação carnal, Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo seja tocando em cada vida, ó Pai. Que o Senhor esteja agora repreendendo, ó Pai, tudo aquilo que não é Deus, Senhor. Tudo aquilo que foi plantado pelo inimigo, Pai. Que o Senhor esteja repreendendo agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Cura vidas aqui, Senhor. Restaura, Senhor. Renova corações, ó Pai. Renova o físico, ó Deus. Renova a alma, Senhor. Renova a mente, Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus. Novos propósitos, ó Deus, na nossa vida, Pai. Porque nós confiamos no Deus que pode todas as coisas, Senhor. O Deus do impossível, Pai. O Deus que nada faz tudo e tudo reduz a nada, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O irmão pode se sentar nesse instante. Antes de nós entrarmos a bênção, nós queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos visitantes que nos honraram com a sua presença nesta noite. Né? Se houver alguma pessoa que vai ver aqui a primeira vez, eu queria que levantasse as mãos. Tem alguém que entrou aqui a primeira vez? Só levantar as mãos. Tem alguém? Tem várias pessoas. O que nós vamos dizer para essas pessoas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos entregar a bênção desse instante, né? E se alguém quiser oração após o culto, o grupo de oração estará orando por você. Vamos ficar de pé. Senhor, nos abençoe e nos guarde. O Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor levante o seu rosto sobre vós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.
seu amigo, do seu irmão, você diga para ele: Deus, Jesus está aqui.